Bem-vindo a mais um vídeo sobre dores e recursos dos traços de caráter. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o traço de caráter psicopata. É engraçado que o psicopata é o que as pessoas menos querem saber e todo mundo torce para não ter. Mas você já sabe que todos nós temos os 5 traços. Eu acredito que essa versão está completamente relacionada ao peso que a própria palavra carrega. Quando a gente fala de psicopata, nós nos remetemos inevitavelmente ao transtorno de personalidade. E antes de continuar, eu preciso reforçar que nós estamos falando de traços de caráter que todos nós temos. E em nenhum momento falaremos de transtorno de personalidade, ok? Eu sou Rosana Dinebier e se você ainda não sabe o que são traços de caráter, eu recomendo que você assista aos outros vídeos do nosso canal para você ficar por dentro do assunto. Aproveita e clica no link que está na descrição do vídeo e entra no canal do Telegram e me segue no Instagram para você não perder nada do que a gente posta. Ah, lembra de se inscrever no canal. Então, a partir de agora, eu te convido a entender um pouquinho melhor desse traço de caráter que eu considero especial. Não que os outros sejam menos importantes, mas eu, particularmente, gosto muito do traço de caráter psicopata. Ele surge quando a criança está começando a interagir com o mundo, quando ela começa a ter movimentos espontâneos e se afastar da mamãe. Imagine uma criança de 1, 2 aninhos, talvez seu filho, sua filha, começando a caminhar. É natural que essa criança se movimente para o lado oposto da mãe, porque até agora ela se sentia em simbiose com a mamãe, já que ela vem da fase oral. Até aí ela sentia que ela era grudada na mãe. E quando ela aprende a caminhar, ela descobre que existem muitas coisas além da mamãe. E neste momento, ela quer caminhar para o pai, ela quer caminhar para o colo de outras pessoas, ela quer desbravar a casa e conhecer o seu pequeno mundo. E o que as mamães fazem normalmente? Permitem que essa criança dê 2, 3 passinhos e já chama a criança de volta. Porque inconscientemente a mamãe não quer que esse filho se afaste dela. E quando ela percebe que a criança está caminhando para a direção oposta, ela chama de volta. Só que nesse momento, essa criança pode se sentir manipulada. Ela sente e percebe que a mamãe controla os seus movimentos. E esse tipo de situação acaba se repetindo várias e várias vezes, o que faz com que a criança crie um trauma por repetição. Esse trauma não é algo grave, mas é um estresse repetitivo no mundinho da criança que vai marcando o corpinho e a mente dela. Outras situações podem colaborar para a formação desse traço de caráter, como uma educação muito moralista, cheia de regras, onde a criança não pode se expressar livremente, elogios excessivos por parte dos pais quando eles se orgulham da criança e repressão ou desprezo quando a criança faz algo que desagrada. Na verdade, qualquer situação em que a criança se sinta controlada e manipulada como uma marionete vai contribuir para a formação desse traço. A manipulação é a principal dor do traço de caráter psicopata. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai entendendo que a vida é feita de trocas. E para ela se sentir confortável, ela vai querer trocar brinquedos, roupas, carinho, amor, favores, porque nessa fase de descoberta do mundo, ela sentiu que precisava trocar obediência por reconhecimento dos pais, precisava trocar um bom comportamento pelo carinho dos pais. E como mecanismo de defesa, ela faz trocas para não se sentir em dívida. Ela manipula, faz de tudo para ficar no controle e isso se estende pela vida adulta. Se o indivíduo não tiver o apoio e a orientação dos pais ainda na infância para curar esse trauma e usar os seus recursos, é muito provável que ele cresça na dor do traço, que é basicamente ficar preso nessa fase da infância. Viver na dor do traço é continuar amarrado no trauma infantil e ter um corpo que cresce, mas a base, a estrutura interna que eu chamo de criança interior, ficou presa lá na infância, vivendo e sentindo essa dor da manipulação repetidamente. Aquela criança que se joga no chão do supermercado e faz escândalo para ganhar o doce que quer, está usando o mecanismo de defesa do psicopata. Ela sabe que desse jeito ela consegue o que quer. As crianças que choram, que fazem manha, que ficam emburradas, carrancudas,
também usam esse recurso como forma de manipulação. E tem o outro lado, aquelas crianças que te elogiam, te fazem um carinho e amolecem o teu coração, também estão usando a sua capacidade de controle e manipulação. São indivíduos que precisam controlar, pois ser controlado para eles significa ser usado. Eles são capazes de negar os seus próprios sentimentos. Existe um grande acúmulo de energia voltado para a própria imagem. O poder é motivação. Só se relacionam com quem precisa deles. Quando na dor, é comum viver de aparência e tem necessidade de admiração. Por negar os seus sentimentos, tem falta de empatia. Para o psicopata, a conquista é o que lhe dá prazer, e isso se aplica até na sexualidade. Ele é capaz de fazer um jogo de sedução só para conquistar, mas pode não dar conta de finalizar, fugindo da relação sexual ou tendo dificuldade de finalizar o ato. Ele pode utilizar duas formas de domínio: oprimindo a vítima, que normalmente são pessoas ingênuas, ou seduzindo para conquistar o que ele quer. Essas são características de um indivíduo com forte traço de psicopatia na dor, mas ele também tem muitos recursos e qualidades, que eu vou te apresentar a partir de agora. Um forte traço de psicopatia fora da prisão do caráter, usando seus recursos e habilidades, fluindo com a vida, faz com que o indivíduo tenha potencial para se tornar um ótimo líder. Você já deve ter ouvido falar que o psicopata pode ser negociador e muito bom com vendas. De fato, é verdade. Porém, quando falamos de recursos, as pessoas associam esse traço somente com negociação e vendas, e é muito além disso. Tem muita gente que tem esse traço predominante e não sabe vender, porém a liderança lhe parece algo extremamente natural. O psicopata tem a capacidade de articular, de delegar funções, de saber em quem confiar, e quando ele está nos recursos, eu costumo dizer que ele sente o cheiro da mentira. Quando ele identifica outra pessoa com o traço de psicopatia no recurso também, ele confia tanto nessa pessoa que é capaz de começar a contar os seus segredos mais íntimos e depois ele nem vai saber explicar por que sentiu tanta confiança no outro. Normalmente e naturalmente essa outra pessoa lhe confia também os seus segredos e temos então dois psicopatas usando seus recursos fazendo trocas. Da mesma forma, se alguém tentar lhe enganar, ele vai achar que tem algo errado. E é comum ele dizer coisas do tipo: não sei o que essa pessoa tem de errado, mas eu não fui com a cara dela. Ou ainda, isso tá me cheirando mal. Ele sente confiança em si mesmo e transpira essa confiança de um jeito muito seguro e verdadeiro. Pois quando ele está fora da dor, ele tem uma qualidade fundamental de todo líder de sucesso, que é a coerência. É o cara que faz o que fala, que vive o que fala. E por isso, conquista todos à sua volta. O psicopata, tanto na dor quanto no recurso, é um camaleão. Na dor, ele se molda para conseguir o que ele quer. No recurso, ele se molda para ajudar o outro da melhor forma possível. Por exemplo, na dor, ele pode querer crescer na vida rapidamente, tirar vantagem de outras pessoas sem se importar, porque ele não tem empatia. Então ele pode se adaptar a uma situação que se apresenta e usar o autoritarismo, colocando medo no outro ou ainda a sedução, enganando para tirar vantagem, que pode ser de qualquer espécie, inclusive de dinheiro. No recurso, ele também vai se moldar, mas ele se adapta à necessidade do outro. Se ele perceber que alguém está carente, ele vai saber fazer a pessoa se sentir melhor. Se ele perceber arrogância no outro, ele vai mostrar a situação por outra perspectiva, sendo capaz de acalmar os ânimos. E nos negócios ou no trabalho, ele vai ser capaz de orquestrar tudo da melhor forma para que tanto ele quanto o seu cliente ou colega de trabalho tenham vantagem em cada situação. No recurso, ele aprende a confiar e não precisa mais controlar. E isso é só um pouquinho do que esse traço incrível é capaz de fazer. Se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui que eu adoro ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo.